Começa agora o Gospel News. Hoje é quarta-feira, dia 28 de janeiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Rússia ataca trem de civis na Ucrânia e deixa pelo menos 5 mortos. Donald Trump sobe o tom contra o Irã e fala em novo ataque caso o país não assine um acordo sobre armas nucleares. Corpo de corretor é encontrado em região de mata e Polícia Civil prende síndico e filho por suspeita de participação no homicídio. E ainda, Flamengo acerta contratação de Lucas Paquetá por 260 milhões de reais. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula discursou hoje no Fórum Econômico Internacional da América Latina e criticou a falta de ações de líderes da região na adoção de um projeto mais autônomo. O petista também defendeu a neutralidade do Canal do Panamá. O presidente Lula defendeu hoje no Fórum Econômico Internacional da América Latina a neutralidade do Canal do Panamá. O assunto abordado por Lula soou em tom de crítica ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que chegou a ameaçar a região no início do ano passado. Lula também destacou a importância estratégica e simbólica do Panamá. Ele se referiu ao país como o verdadeiro ponto de união entre o Atlântico e o Pacífico. O petista também lembrou da posição de neutralidade do Brasil frente aos problemas mundiais e ressaltou o resultado econômico do país no ano passado. Em um mundo envolto em turbulências, o Brasil escolheu o caminho da democracia, da paz, do multilateralismo e da integração regional. Nossa estabilidade política, social, econômica, fiscal e jurídica tem sido reconhecida em todo o mundo. Nos últimos anos, o Brasil atraiu volumes recordes de capital estrangeiro. Seguimos promovendo um comércio internacional justo, equilibrado e baseado em regras multilateralmente acordadas. Respondemos à prática protecionista com diálogo, firmeza e apoio às nossas empresas. Em 2025, superamos marcas históricas de exportações e importações. Nossa corrente de comércio foi de 629 bilhões de dólares. Na noite de ontem, o presidente Lula esteve reunido com o presidente eleito do Chile, José Antônio Kast, e defendeu um reforço na segurança pública regional e ações conjuntas para combater o crime organizado. Antônio Kast afirmou que a conversa foi positiva, com foco em interesses comuns entre ambos os países, independentemente das diferenças ideológicas. O presidente Lula confirmou um encontro com o presidente Donald Trump em Washington após uma ligação com o republicano. O encontro vai ocorrer em março. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, anunciou a filiação ao partido PSD. O político anunciou a troca de partido em um vídeo nas redes sociais, ao lado dos governadores do Paraná, Ratinho Júnior, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Os 3 políticos que são cotados para concorrer às eleições presidenciais afirmaram que aquele que for escolhido pelo partido será o apoiado. Momento importante na minha trajetória de vida. Vocês sabem que vem de um partido desde que eu iniciei minha trajetória política. Mas busco neste momento uma oportunidade para poder também contribuir com a discussão nacional de uma eleição em 2026. Nessa hora, nós estamos tendo aqui, na companhia do meu amigo Ratinho, como também do Eduardo Leite, que já são do PSD, me acolhendo aqui neste momento para que nós possamos mostrar ao Brasil que este é um gesto de total desprendimento. Aqui não tem o interesse pessoal de cada um. Aquele que for escolhido levará essa bandeira de um projeto de esperança e de resgate daquilo que o povo tanto espera. Caráter, determinação, honra, coragem moral e também independência intelectual para governar esse país. No vídeo divulgado, os líderes destacaram o desprendimento da candidatura em favor da construção de um projeto voltado ao Brasil. Eduardo Leite afirmou que o Brasil precisa encontrar um rumo que devolva a esperança às pessoas e constituir um partido que pensa no país. Em nota, o presidente do União Brasil, Antônio Rueda, disse respeitar a decisão de Caiado, reconhecendo sua trajetória, firmeza de posições e contribuições em especial nas áreas de responsabilidade fiscal, segurança pública e fortalecimento
do agronegócio em Goiás. O dirigente reforçou ainda que o partido seguirá dedicado à governabilidade, à responsabilidade institucional e às demandas da sociedade brasileira. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, se reuniu com líderes partidários na tarde de hoje para alinhar a pauta da casa. Hugo Motta voltou mais cedo aos trabalhos na Câmara dos Deputados para falar sobre a agenda da casa nas próximas semanas. A volta oficial estava programada para a próxima segunda-feira, na parte da tarde. Um dos primeiros temas a ser discutido em Brasília neste ano será o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e a União Europeia. Todos os parlamentares de todos os países envolvidos precisam concordar com o texto para que o acordo entre em vigor. Outro tema que deve ganhar força ainda nesse primeiro semestre trata do fim da escala 6x1. O governo Lula espera aprovar o projeto para alavancar votos nas eleições. O líder do governo na Câmara dos Deputados, José Guimarães, afirmou nesta semana que recebeu uma sinalização positiva de Hugo Motta sobre o debate do tema. Guimarães também defendeu a aprovação da PEC da Segurança Pública e o debate da tarifa zero no transporte público. O pré-candidato à presidência do Brasil, Flávio Bolsonaro, comentou o encontro com o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e falou em retomar a parceria com o país do Oriente Médio. Primeiro, foi uma grande honra ser recebido pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, num momento tão sensível em toda a região. Mesmo assim, ele nos atendeu. A conversa foi muito amistosa e amigável. Ele, obviamente, colocou-se ali, eu me coloquei, na verdade, à disposição para que, a partir de 2027, nós pudéssemos retomar integralmente as relações comerciais entre Brasil e Israel, já que há pelo menos 4 acordos assinados desde a época do presidente Bolsonaro, que estão parados no Senado Federal por determinação de Lula para que não andem. Há um boicote do governo brasileiro com relação às empresas e essas negociações com Israel. Isso precisa ser retomado. E, obviamente, como ele perguntou sobre como está o presidente Bolsonaro, expliquei para ele como estava a situação, e o presidente Bolsonaro enviou para ele uma camisa do Palmeiras como um gesto de carinho com o primeiro-ministro, já que anteriormente ele já havia entregado uma camisa do Brasil, então ele entregou agora uma camisa do Palmeiras. Ele ficou bastante feliz e, enfim, pediu que eu retribuísse o carinho ao presidente Bolsonaro quando regressasse ao Brasil. Flávio Bolsonaro também agradeceu o empenho de Israel para garantir a democracia e os direitos humanos na região e também no Brasil. Reafirmamos o nosso respeito ao Estado de Israel e o nosso reconhecimento pelo que eles têm feito para defender os direitos humanos e a democracia, não apenas nesta região, mas também no Brasil, uma vez que há grupos terroristas como o Hezbollah que estão infiltrados na nossa tríplice fronteira lá na região de Foz do Iguaçu, o local onde o Brasil faz fronteira com a Argentina e Paraguai, onde sabidamente investigações já apontam que grupos terroristas fazem lavagem de dinheiro, é por onde ingressam muitas armas de guerra no nosso país, que acabam indo parar nas mãos de organizações criminosas e levam terror aos cidadãos brasileiros. Portanto, é fundamental a retomada dessa cooperação na parte de defesa, na parte de inteligência, para combater os narcoterroristas que estão infiltrados aqui também no Brasil. O comandante do Exército, Tomás Paiva, autorizou a aposentadoria antecipada do tenente-coronel Mauro Cid. O delator dos atos de 8 de janeiro vai receber uma ajuda de custo equivalente a 8 salários. Isso pode chegar a R$500 mil em indenizações totais e proventos proporcionais. Mauro Cid solicitou o direito à aposentadoria antecipada por um mecanismo chamado cota compulsória. Por esse caminho, o militar pode ser transferido à reserva e receber, como inativo, um salário equivalente ao seu tempo de serviço. Cid terá alguns benefícios de carreira mantidos. Segundo informações, ele vai receber ajuda de custo para ir à reserva, em valor proporcional a 8 salários. O valor pode chegar próximo a R$500 mil. Por outro lado, Cid terá que deixar a casa funcional que ocupa em Brasília. Como parte de seu acordo de delação, Mauro Cid e seus familiares teriam direito à segurança da Polícia Federal. Mas, segundo informações, ele decidiu recusar a oferta. Segundo oficiais do Exército, o militar negou a segurança por avaliar que não corria mais riscos. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse hoje ao Senado norte-americano que a presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, pode ser deposta da mesma forma como ocorreu com o ditador Nicolás Maduro.
Na sessão de hoje, ele explicou a operação que prendeu o líder venezuelano e também os próximos passos dos Estados Unidos no país da América do Sul. No último domingo, Delcy Rodrigues afirmou que está farta das ordens norte-americanas. A Rússia atacou a Ucrânia na madrugada de hoje e um dos artefatos atingiu um trem com quase 300 pessoas a bordo. Pelo menos 5 pessoas morreram. O presidente da Ucrânia chamou o ataque de ato de terrorismo. 3 pessoas morreram e várias ficaram feridas em ataques russos contra diferentes pontos da Ucrânia. As autoridades informaram nesta quarta-feira que um casal morreu e o filho de 4 anos ficou ferido no bombardeio na comunidade de Bilogorodska, a sudeste de Kiev. Na região central de Dnipropetrovsk, um ataque com drones matou um homem de 46 anos e deixou 5 pessoas feridas, uma delas em estado grave. Na terça-feira, uma onda de ataques russos deixou 12 mortos, 5 deles em um trem de passageiros perto da cidade de Kharkiv e atingiu infraestruturas de energia. A Rússia efetua ataques diários contra a Ucrânia, que provocam vítimas civis e afetam a infraestrutura energética em pleno inverno, quando o aquecimento é fundamental em meio a temperaturas baixas. Na terça-feira, o Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais divulgou um estudo que aponta que a invasão da Ucrânia pela Rússia causou cerca de 2 milhões de baixas militares, entre mortos, feridos e desaparecidos dos 2 países. Segundo o Centro de Reflexão americano, as forças de Moscou registram a maior parte das perdas, com até 325 mil mortos, entre 1 milhão e 200 mil baixas em suas fileiras, desde o começo da invasão em fevereiro de 2022. O número não era registrado por uma grande potência desde o fim da Segunda Guerra Mundial. A Ucrânia também sofreu perdas significativas, entre 500 mil e 600 mil baixas, das quais entre 100 mil e 140 mil foram mortes entre fevereiro de 2022 e dezembro de 2025. Os 2 lados não costumam divulgar números totais de mortos ou feridos na guerra, sejam civis ou militares. Uma emissora baseada em Londres quer mostrar a verdade sobre a repressão aos protestos no Irã. O canal foi classificado como organização terrorista pelo governo iraniano em 2022. Em um prédio fortemente vigiado no oeste de Londres, jornalistas da Iran International trabalham incansavelmente para mostrar a verdade sobre a repressão aos protestos em seu país, apesar de receberem ameaças. Este canal de televisão privado em língua persa foi designado como organização terrorista pelo governo iraniano em 2022, assim como o canal em língua persa da BBC. Mas os iranianos podem acessá-lo via satélite e conseguiram continuar assistindo apesar do bloqueio de comunicações imposto pelas autoridades em 8 de janeiro, quando os apelos por manifestações contra o governo se multiplicavam. Milhares de iranianos enviaram vídeos da repressão para o canal, que os transmitiu após verificar sua autenticidade. Honestamente, é horrível porque você não consegue acreditar. Quando assisti ao primeiro vídeo, pensei, não, isso não é verdade, talvez seja inteligência artificial. No domingo, o canal informou que pelo menos 36.500 pessoas foram mortas pelas forças de segurança durante a repressão de 8 e 9 de janeiro, citando documentos confidenciais recém-obtidos e relatos de fontes médicas e familiares. A ONG americana Human Rights Activists News Agency informou na segunda-feira que confirmou a morte de 5.848 pessoas e está investigando outras 17.000 possíveis mortes. A Iran International foi lançada em 2017 e afirma ter 40 milhões de espectadores por semana. Suas instalações empregam 200 jornalistas e há correspondentes em Washington, Paris, Berlim e Tel Aviv. A emissora afirma que o financiamento vem de um investidor britânico-saudita e nega ser apoiada pelo governo da Arábia Saudita. O canal é um dos muitos veículos de imprensa em língua persa que se opõem às autoridades iranianas e operam fora do país. I think we are all fighting to get rid of this brutal regime that
Acho que todos estamos lutando para nos livrar deste regime brutal que tirou a liberdade dos iranianos, que tirou a vida normal do povo iraniano. Por isso, eu nunca diria que eu tenho medo de nada. Eles arriscam suas vidas, vão para as ruas e acho que estamos todos no mesmo time. Estamos lutando juntos para nos livrar deste regime brutal. I think we are all same team, so we're fighting all together to get rid of this brutal regime. Alvo de ameaças, a Iran International foi obrigada a suspender as atividades por 7 meses em 2023 por recomendação da polícia antiterrorista britânica. O presidente norte-americano disse hoje que se o Irã não chegar a um acordo sobre as armas nucleares, o próximo ataque contra o país vai ser muito pior. Trump também confirmou o envio de uma nova armada que já está a caminho do Irã. O ministro das Relações Exteriores do Irã afirmou que não teve contato com o enviado especial dos Estados Unidos. Na última sexta-feira, uma autoridade do governo iraniano disse que o país está se preparando para um cenário de guerra total. Especialistas das Nações Unidas estão preocupados com o corte no financiamento da assistência jurídica de menores envolvidos em processos migratórios. O grupo denunciou os Estados Unidos por grave violação dos direitos humanos. Especialistas das Nações Unidas advertiram nesta terça-feira que a decisão dos Estados Unidos de encerrar o financiamento à assistência jurídica de menores não acompanhados envolvidos em processos migratórios representa uma grave violação dos direitos das crianças. Pouco depois do retorno de Donald Trump ao poder, há um ano, o governo ordenou às associações de serviços jurídicos que interrompessem suas atividades e encerrou o financiamento dos advogados que representam menores desacompanhados. 3 especialistas independentes da ONU, incluindo relatores especiais sobre os direitos dos migrantes e o tráfico de pessoas, afirmaram que essa medida viola uma lei americana que garante defesa legal às crianças colocadas sob tutela federal. Após essa decisão de fevereiro do ano passado, muitas das 26 mil crianças envolvidas ficaram sem advogado e continuam sendo ameaçadas de expulsão, embora tenham direito à proteção, indica o comunicado. Privar as crianças de seu direito à representação legal e obrigá-las a enfrentar procedimentos de imigração complexos sem assistência jurídica é uma grave violação de seus direitos, alertaram especialistas independentes com mandato do Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, mas que não se expressam em nome da ONU. As declarações ocorrem no momento em que o governo americano está sob pressão devido à repressão em massa contra imigrantes em Minneapolis, na qual 2 cidadãos americanos foram mortos por agentes federais. Também nesta terça-feira, familiares de 2 pessoas de Trinidad e Tobago que morreram no ano passado durante um ataque militar dos Estados Unidos contra uma embarcação supostamente ligada ao narcotráfico processaram o governo do presidente Trump por homicídio. Trata-se da primeira ação judicial apresentada contra o governo americano após ataques contra embarcações no Caribe e no Pacífico Oriental, que deixaram ao menos 125 mortos desde setembro. Milhares de cubanos foram às ruas da capital Havana contra as ameaças norte-americanas. Milhares de cubanos, incluindo o presidente Miguel Díaz-Canel, participaram na noite de terça-feira da tradicional Marcha das Tochas em Havana. Este ano, o evento também foi declarado anti-imperialista, em um contexto de crescentes tensões com Washington, após a operação militar americana que culminou na captura, no início de janeiro, do então presidente venezuelano Nicolás Maduro, principal aliado político de Cuba na região. Desde então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, endureceu suas críticas públicas a Cuba e exigiu que a ilha chegasse a um acordo cuja natureza ele não especificou antes que seja tarde demais. Podemos ter milhares de problemas, não podemos escondê-los. Temos problemas econômicos, sociais, mas preferimos a paz à submissão, a sermos forçados a nos ajoelhar diante do imperialismo. Somos a continuação do processo e devemos seguir em frente e representar o país. Esta mobilização é tradicionalmente realizada em 27 de janeiro, véspera do aniversário do herói nacional cubano José Martí, e recria um desfile organizado na noite de 27 de janeiro de 1953 pelo então estudante e futuro líder cubano Fidel Castro e outros jovens, em desafio ao governo de Fulgêncio Batista. Cerimônias e homenagens marcaram o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto na Europa.
No Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, o portão de Brandemburgo, em Berlim, foi iluminado com o slogan da campanha internacional de memória We Remember. Este dia 27 de janeiro marca o 81º aniversário da libertação do campo de concentração de Auschwitz-Birkenau. Em Munique, no sul da Alemanha, 5 novas placas comemorativas foram instaladas para famílias judias que viveram na mesma rua entre 1933 e 1945 e morreram sob o regime nazista. Em Bruxelas, na Bélgica, os membros do Parlamento Europeu observaram 1 minuto de silêncio na Câmara. Também ouviram uma música baseada em orações judaicas e o testemunho de uma sobrevivente do Holocausto, Tatiana Bussi. Todos nós conhecemos os resultados da desumanização. É hora de humanizar a todos, em todos os lugares. Temos tentado ajudar nossos amigos em Gaza a encontrar um novo lar, uma nova vida, e tem sido muito difícil. As portas foram fechadas. Me dirijo a este grande salão, um lugar de esperança para toda a humanidade, para abrir as portas para a paz. Em Moscou, o embaixador de Israel na Rússia e outros diplomatas estrangeiros participaram de uma cerimônia. Eles depositaram flores e acenderam velas no Museu Judaico e Centro de Tolerância da capital russa. Este não é apenas um dia de lembrança do passado e das atrocidades cometidas pelo regime nazista. Mais importante, creio eu, é um apelo à ação conjunta da comunidade internacional para fazer tudo o que for necessário para garantir que tais eventos trágicos e horríveis não se repitam. Já o presidente russo Vladimir Putin participou das homenagens anuais em São Petersburgo para marcar o fim do cerco da cidade soviética de Leningrado pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O relógio do juízo final, que mede simbolicamente a iminência do fim do mundo, ficou ainda mais próximo da catástrofe. O boletim dos cientistas atômicos anunciou que o relógio do juízo final foi ajustado e agora marca 85 segundos para meia-noite. Também conhecido como relógio do apocalipse, ele mede simbolicamente a iminência do fim do mundo e aproximou-se da catástrofe como nunca antes nesta terça-feira. O anúncio ocorre 1 ano após o início do segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que desestabilizou a ordem mundial, ordenou ataques unilaterais e retirou os Estados Unidos de várias organizações internacionais. Em vez de acatarem esse alerta, os países se tornaram ainda mais agressivos, hostis e nacionalistas. Os conflitos se intensificaram em 2025 com operações militares envolvendo estados com armas nucleares. O último tratado que regulamenta os estoques de armas nucleares entre Washington e Moscou expira na próxima semana. Pela primeira vez em mais de meio século, não haverá nada que impeça uma corrida armamentista nuclear descontrolada. O Boletim dos Cientistas Atômicos, fundado por Albert Einstein, Robert Oppenheimer e outros cientistas nucleares da Universidade de Chicago, inicialmente definiu o relógio do juízo final para 7 minutos para meia-noite em 1947. No ano passado, ele também se aproximou, mas apenas por 1 segundo, em meio a expectativas cautelosas após as promessas do recém-empossado presidente Trump de buscar a paz. A Polícia Civil de Goiás encontrou na madrugada de hoje o corpo da corretora Daiane Alves, de 43 anos, em uma região de mata em Caldas Novas. Ela estava desaparecida desde dezembro do ano passado. O síndico Kleber Rosa e o filho dele foram presos por suspeita de participação no homicídio. Daiane estava desaparecida desde 17 de dezembro de 2025, quando foi vista entrando no elevador do condomínio e passando pela portaria para falar com o recepcionista. Pouco tempo depois, ela desceu para o subsolo e não foi mais vista. Segundo a Polícia Civil, quem matou Daiane foi o síndico do prédio, Kleber Rosa de Oliveira. Ele e o filho Michael Douglas foram presos na madrugada desta quarta-feira. Michael é suspeito de auxiliar na ocultação de provas. Segundo o delegado do caso, o crime aconteceu após Daiane e Kleber terem uma discussão. Na coletiva de imprensa, os investigadores informaram que os apartamentos eram administrados pelo síndico, mas a família passou o controle para Daiane, o que causou conflitos entre os dois. O criminoso não respondeu sobre a dinâmica do assassinato. O corpo de Daiane foi encontrado em estado avançado de decomposição, em uma região de mata.
Kleber foi denunciado pelo crime de perseguição com agravante de abuso de função. O promotor Cristiano Menezes afirma na denúncia que Kleber criou obstáculos na rotina de Dayana, passando a vigiá-la por meio do sistema de câmeras do condomínio e submetê-la a constrangimentos. A Polícia Militar de São Paulo foi às ruas para uma operação contra roubos na cidade. 170 militares participaram da ação. Militares do Comando de Policiamento de Trânsito estiveram posicionados simultaneamente em 10 pontos da capital paulista, para ampliar a presença nos principais corredores da cidade. O coordenador operacional da Polícia Militar, Carlos Lucena, afirmou que os bloqueios aconteceram em áreas de interesse de segurança pública. Cerca de 170 policiais e 72 viaturas participaram da ação. As autoridades também confirmaram fiscalizações em motocicletas e ocupantes. A Polícia Militar também adiantou que amanhã, quinta-feira, a operação vai acontecer na área do 8º Batalhão da Polícia Militar, na região de Tatuapé. Na sexta, os militares estarão concentrados na região sul da cidade. O governo de São Paulo assinou hoje o contrato para construir o túnel Santos-Guarujá no litoral do estado. A passagem submersa terá investimento de 7 bilhões de reais. Agora é oficial. Santos e Guarujá terão um túnel submerso interligando as duas cidades. O investimento para a construção gira em torno de 7 bilhões de reais e tem previsão de finalização para 2031. Hoje, a ligação rodoviária entre as duas cidades tem 40 quilômetros de extensão, com tempo de viagem em torno de 1 hora. Após as obras, a travessia vai cair para até 5 minutos. O projeto oficial prevê um túnel de 870 metros sob o canal portuário, com 3 faixas por sentido, passagem para pedestres e ciclistas, além de uma galeria de serviços. O governo de São Paulo projeta 9 mil empregos diretos e indiretos durante as obras. Um funcionário que trabalhava para a Enel morreu após sofrer uma descarga elétrica durante um serviço na rede de rua do Butantã, na zona oeste da capital paulista. Em nota, a Enel lamentou o falecimento do colaborador e afirmou que aguarda o resultado da perícia no local. A chuva que atingiu São Paulo deixou mais de 80 mil imóveis sem luz. A Amazon anunciou a demissão de 16 mil funcionários. A empresa afirmou que precisa reduzir a burocracia para aumentar a velocidade da tomada de decisões. A presidente do México comentou sobre a falta de ingressos para o show da banda K-pop BTS. Ela pediu ao primeiro-ministro coreano mais apresentações da banda no país. A presidente mexicana Claudia Sheinbaum ecoou a frustração de centenas de milhares de fãs que não conseguiram ingressos para ver a banda de K-pop BTS. Como parte de sua turnê mundial de volta aos palcos, o grupo vai fazer 3 shows na cidade do México em maio. Os ingressos que começaram a ser vendidos no último fim de semana esgotaram em minutos. Então, ele escreveu uma carta ao primeiro-ministro de Coreia. Então escrevi uma carta ao primeiro-ministro da Coreia do Sul, Kim Min-seok, pedindo que viessem com mais frequência. Ainda não recebi resposta, mas espero que seja positiva ou que permitam o uso de telões. Ou que permitam pantallas. Segundo dados da Ticketmaster, responsável pela comercialização dos bilhetes, uma fila virtual ultrapassou 1.100.000 pessoas, aguardando para adquirir uma das 136.400 entradas disponíveis para os shows. Sheinbaum disse que questionou a empresa que organiza as apresentações no México sobre a possibilidade de organizar mais shows, mas acrescentou que a resposta foi negativa. O grupo retornará aos palcos em 2026, após uma pausa forçada desde 2022, para que seus membros cumprissem o serviço militar obrigatório. O grupo chinês Anti-Esportes comprou quase 30% da marca Puma por quase 10 bilhões de reais. Um documento apresentado nesta terça-feira na Bolsa de Hong Kong indica que o grupo chinês Anti-Esportes vai comprar uma participação majoritária na emblemática marca alemã Puma. O valor da transação é de 1.790 bilhões de dólares, 9 bilhões e 400 milhões de reais. A Anti-Esportes vai adquirir 43 milhões de ações a 41 dólares cada do grupo Artemis, propriedade da bilionária família francesa Pinot, o que dará uma participação de 29% na empresa alemã.
Segundo dados da agência econômica Bloomberg, o preço é mais de 60% superior ao último valor de fechamento da Puma. O grupo chinês afirma no comunicado que a participação vai melhorar ainda mais sua presença e o reconhecimento da marca no mercado mundial de artigos esportivos, incluindo a China. A presidência da ANTA sustenta que o preço das ações da Puma nos últimos meses não reflete plenamente o potencial de longo prazo da marca. Nós mostramos ontem aqui no Gospel News que uma divisão do Serviço de Imigração dos Estados Unidos vai ser deslocada para a Itália para trabalhar na segurança dos Jogos Olímpicos de Inverno. Mas os italianos não gostaram nada da ideia. O prefeito de Milão afirmou que os agentes do ICE não são bem-vindos na cidade. O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos está no centro de uma nova polêmica, desta vez internacional. Nesta terça-feira, um porta-voz do chamado ICE afirmou que uma divisão da agência vai participar das operações de segurança durante os Jogos Olímpicos de Inverno em Milão Cortina, nos Alpes italianos, em fevereiro. A informação foi recebida com indignação no país europeu, poucos dias depois da segunda morte de um civil americano durante operações contra imigrantes em Minneapolis, estado do Minnesota. Segundo a fonte, o ICE apoiaria o Serviço de Segurança do Departamento de Estado dos Estados Unidos para ajudar a Itália a mitigar riscos de organizações criminosas transnacionais. O prefeito de Milão, Giuseppe Sala, disse em uma entrevista que a agência americana não é bem-vinda e afirmou: é uma milícia que mata. Já os organizadores dos Jogos Olímpicos de Inverno falam em uma operação de rotina. Isto acontece com frequência, ou quase sempre, quando vem presidentes ou vice-presidentes, ou como no caso atual, o secretário de Estado. É só isso. O presidente da região da Lombardia, no norte da Itália, onde os Jogos de Inverno acontecerão, disse na segunda-feira que a missão do ICE vai se limitar a proteger o vice-presidente dos Estados Unidos, J.D. Vance, e o secretário de Estado, Marco Rubio. Os dois vão participar da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno em 7 de fevereiro. A agência de imigração ressaltou que a operação na Itália é totalmente independente das ações em território americano, sublinhando que o ICE naturalmente não realiza controles de imigração em outros países. E o Flamengo acertou a contratação do jogador Lucas Paquetá. O clube brasileiro vai pagar pouco mais de 41 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais. O Flamengo chegou a um acordo com o West Ham nesta quarta-feira para repatriar o meia Lucas Paquetá em uma transferência recorde para o futebol sul-americano, 42 milhões de euros, 260 milhões de reais na cotação atual. Em um comunicado, o clube londrino afirmou: o West Ham confirma que Lucas Paquetá recebeu permissão para passar por exames médicos e negociar termos pessoais com o clube brasileiro Flamengo, após o acordo para sua transferência definitiva. A nota acrescenta que, apesar dos esforços do clube para convencer Lucas a ficar, ele se manteve firme em seu desejo de sair. Portanto, o treinador e o clube, ainda que relutantes, concordaram com seu pedido. De acordo com a imprensa, Paquetá, de 28 anos, vai assinar um contrato de 5 anos com o rubro-negro, clube que o revelou e do qual saiu em 2019 rumo ao futebol europeu. O meia passou por Milan e Olympique de Marselha antes de jogar no West Ham. Segundo o site especializado Transfer Market, a transferência de Paquetá supera a de Gerson para o Cruzeiro neste ano por 27 milhões de euros, pouco mais de 167 milhões de reais. Com seu retorno, Paquetá espera disputar a Copa do Mundo deste ano, após um período difícil marcado por um escândalo. Ele foi suspeito de forçar cartões amarelos intencionalmente em 4 jogos disputados em 2022 e 2023 para influenciar o mercado de apostas. Alegando inocência desde o início do caso, Paquetá foi absolvido em julho do ano passado. Começou hoje o Campeonato Brasileiro de Futebol e, por conta da Copa do Mundo, o calendário desse ano precisou ser antecipado. Atlético Mineiro e Palmeiras já estão em campo na Arena MRV. A partida começou às 7 horas. Daqui a pouco o Corinthians recebe o Bahia na Neoquímica Arena às 8 horas. Mas todos os olhos estarão para o clássico entre São Paulo e Flamengo. A bola rola no Morumbis às 9h30 da noite e amanhã a gente traz todos os resultados. O Gospel News desta quarta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite a todos e até amanhã.